Olá, pessoal! Hoje iniciamos nossa quinta aula, onde vamos conhecer quem são os stakeholders de um porto. O que são stakeholders? Stakeholders são as partes interessadas. Então, a gente vai conhecer as pessoas físicas ou jurídicas que são interessadas na atividade portuária. E quem são essas pessoas, né? A gente pergunta, quem são essas pessoas que estão interessadas nessa atividade em si, que é a atividade da... Olá, pessoal! Hoje iniciamos nossa quinta aula, onde vamos conhecer quem são os stakeholders de um porto. O que são stakeholders? Stakeholders são as partes interessadas. Então, a gente vai conhecer todas essas pessoas que estão interessadas nessa atividade em si, que é a atividade da logística portuária. A gente já viu alguns desses participantes nas aulas anteriores. Por exemplo, os práticos, os rebocadores, os armadores, e aí eu vou estar explicando um a um para vocês nessa aula agora. Vamos lá. De início, a gente tem algumas atividades que elas são públicas e outras atividades privadas. Então, eu tenho interesse tanto em atividades públicas quanto de atividades privadas. Atividades públicas, quais são os órgãos que a gente viu intervenientes que têm pessoas trabalhando na área portuária? Por exemplo, a Receita Federal. Eu tenho os fiscais da Receita Federal que trabalham nas áreas portuárias, controlando e gerenciando tudo que entra ou sai, né, pelos portos. Eu tenho a Anvisa, a Vigilância Sanitária, eu tenho a Polícia Federal, tem também a Receita, a Polícia, a Anvisa, o Departamento de Marinha Mercante, a própria Marinha em si, que faz o vistoriamento das atividades, né? E na parte privada, eu tenho... esqueci de uma, eu tenho também a Companhia das Docas. A Companhia das Docas, o que é a Companhia das Docas? A Companhia das Docas, a gente ouviu falar desde lá das primeiras aulas que eu falo um pouquinho o que é porto, e da história, um pouco da história portuária. A Companhia das Docas é a autoridade portuária. O que significa isso? É a gestão, a autoridade que gerencia toda a área portuária. Eu brinco que é como se fosse a prefeitura do porto. Então, todas as tarifas, todas as cobranças, as normas, quem vai poder, né, estar operando naquele porto ou não, vai ser definido pela autoridade portuária, tá? Nos portos, que eles são portos organizados, que são regidos direto pela União, a gente tem a Companhia das Docas. E nos portos que são concedidos, né, a sua gestão a prefeituras municipais, a governos estaduais, aí eu tenho empresas públicas, geralmente, que são empresas ou estaduais ou municipais para estarem gerindo. No caso, por exemplo, de Swap, a gente tem a empresa Complexo Industrial Swap, que é a empresa que faz essa operação. Depois eu tenho outro interveniente, outro personagem, vamos dizer assim, que é o stakeholder, que ele é muito interessado na atividade portuária, é o armador. O que é armador, professor? Armador é a pessoa física ou jurídica que é dona do navio. Então, o armador são os proprietários do navio. Podem também não ser diretamente o dono do navio, mas ser uma empresa que loque as embarcações para poder fazer o serviço de transporte de carga, tá? Esses armadores são fundamentais para o transporte mundial. Eu coloquei no material de apoio, depois vocês vão estar dando uma olhada, o ranking dos 10 maiores armadores do mundo. Tá? Dentro desses 10 maiores, praticamente todos, né, operam no Brasil e no Porto de Suape. Eu tenho, em primeiro lugar, a Maersk, né? É até da mesma companhia que eu mostrei o vídeo do Triple E, o maior navio container do mundo, que vocês viram na aula anterior, nas aulas anteriores. A MSC, que é a Mediterranean Shipping Corporation, a CMA e a CGM são as 3 primeiras. Também operam no Brasil e em Pernambuco. Evergreen Line também opera. A COSCO, a Hapag-Lloyd, a APL, a Rajin Ship, que é uma coreana, né? Então, os coreanos também estão aí crescendo, não só no cinema, mas também, né, nos armadores mundiais no transporte internacional de cargas. A TSCL,
e a MOL, né? Esses são os 10 maiores armadores voltados para a área de container, que é a grande movimentação de cargas em geral, né, no mundo como um todo. Depois dos armadores, a gente tem os operadores portuários. Quem são os operadores portuários? Os operadores portuários são aquelas pessoas jurídicas, né, são empresas, que vão executar a atividade de operação portuária. Ah, professora, mas a senhora não falou que tem um órgão, órgão gestor de mão de obra que faz essa operação? Sim, os trabalhadores portuários são contratados por essas empresas, mas são trabalhadores que vão estar na estiva mesmo, na parte do navio, na beira do cais, entrando, subindo, uma parte dele é do órgão. E outras são de empresas privadas, que podem ser empresas privadas que fazem essa operação. Quando a gente for ver sobre gestão portuária, vocês vão entender, e eu vou explicar os tipos de gestão. No Brasil, a gente opera tanto com a pública e a gestão mista, né, que é a público-privada, onde a operação pode ser concedida à iniciativa privada. E aí são os operadores. Esses operadores, ele tem que garantir o bom andamento das operações portuárias. O que é que ele tem que fazer? A operação em si, né? Carregar e descarregar o navio, garantir que seja armazenado, que seja manuseado da forma correta. Ele, na verdade, ele é o responsável por essa carga no momento que ela ainda se encontra ali na beira do cais, no porto, sendo feita a operação. Então, a gente tem aqui vários operadores, né? De contêiner, por exemplo, a gente tem o Terconswap, que tem um terminal específico, temos operadores de granéis líquidos, granéis sólidos, não temos muito aqui, mas temos no Porto Recife alguns operadores. Quando a gente for falar sobre serviços, eu vou mostrar para vocês e falar o nome, explicar mais ou menos como todos eles funcionam, tá? Como são realmente os serviços do operador portuário. E os terminais portuários, né? A gente tem os terminais retroportuários. O que são isso? Às vezes eu tenho terminais, empresas, que ficam na área portuária, dentro ali da zona contígua entre zona primária, beira do cais, e a zona secundária, que é o restante do território brasileiro, aquela área que é restrita por operação, que ele pode estar ali mesmo naquela zona primária, mas para dar apoio à operação de armazenagem, carga e descarga. Esses são os terminais retroportuários. Eles podem ser alfandegados ou não. Se eles forem alfandegados, eles se tornam recintos alfandegados. Aí tem uma série de requisitos de recintos alfandegados que a Receita Federal pode ser liberada ou não. Eu tenho também, dentro desses terminais, os de granéis líquidos, sólidos, e aí vai depender da estrutura de cada porto e a definição que tipo de carga ele mais movimenta. Aqui a gente tem terminais de container, swap, tem terminais de petróleo e gás, que eu tenho a Decal, a própria Transpetro e outras empresas que operam. E tem também a figura chamada agente marítimo. Mas, professor, agente marítimo, o que ele faz? Vamos lá. O agente marítimo. O agente marítimo é um representante do armador. O que significa isso? Olha, imagina que um armador, tipo uma Hamburg Sud, né, que é um armador que vocês devem ver muito por aí, que é com um símbolozinho vermelho e branco, dizendo Hamburg Sud. Ali não é uma empresa de hambúrguer, tá, minha gente? Ali é uma empresa de navegação marítima, né, de Hamburgo, na Alemanha. Então, o nome da empresa é Hamburg Sud, né? Então, não é uma empresa de hambúrguer, não é fornecedora da McDonald's, não pense mais isso. Então, por exemplo, uma Hamburg Sud, ela não necessariamente tem escritório em todos os portos do mundo onde ela opere. Né? Então, não necessariamente tem lá pessoas no ramo administrativo para emitir a documentação de importação e exportação das mercadorias, para ir acompanhar a operação do navio, a operacional. Eu não necessariamente ela precisa ter funcionários, escritório, né, em cada porto que ela opere. E aí, quando tiver um porto que ela não tenha funcionários próprios, o que ela pode fazer? Contratar um representante legal para ela, que é o agente marítimo, e ele vai representar o armador no porto onde ele não tenha escritório próprio.
Depois do agente marítimo, tem uma outra figura aqui, bem interessante, vocês podem estar acompanhando no material, são os prestadores de serviço ao navio e os fornecedores a bordo. A gente pensa, o navio chegou, está tudo bem. Não. Eu tenho uma série de prestadores de serviço de limpeza, o pessoal que vai lá retirar. Quando a gente vai fazer a troca do óleo, então, no navio também tem isso, é tirar e lavar, fazer a lavagem do tanque, da borra do bunker, que é o nome do tipo do combustível do navio. Eu tenho também fornecedores de alimentos, fornecedores de água potável, fornecedores de medicamentos, uma série de serviços que precisam ser prestados nos portos, né, para apoio ao navio. Isso eu estou falando de navio de carga. Navio de passageiro, aí é que é uma gama de serviços que vem de detetização, alimentação, limpeza, e às vezes a cada porto que ele atraca, ele tem algumas equipes que podem fornecer esse tipo de serviço. Tá? Eu tenho também outra figura, que é muito conhecida não só nos portos, mas também em todo o processo de importação e exportação de comércio internacional, que é o despachante aduaneiro. E aí, quem é o despachante aduaneiro? É um funcionário público, é uma empresa, é uma pessoa física, né? Ele é uma pessoa reconhecida legalmente pela Receita Federal para fazer o processo de liberação, nacionalização e internacionalização da carga. Então, ele acompanha esse processo, como o nome diz, ele já faz o despacho, ou seja, ele faz a liberação, os procedimentos fiscais, e ele acompanha. Como é que funciona isso aí? É mais ou menos como a história de um contador. Para toda exportação e importação, eu preciso ter o despachante aduaneiro que dê o seu assinatura naquele processo. Hoje em dia não é mais assinatura física, é tudo dentro do sistema, que é o Siscomex Carga, mas precisa ter o despachante para fazer a operação, tá? Eu tenho também outras duas figuras que interagem com o despachante, que é o shipper e o consignment. Quem é o shipper? O shipper é o embarcador da carga, ou seja, o exportador, quem está enviando essa carga. E o consignment é quem está recebendo essa carga. É o importador, o recebedor dessa mercadoria. Então, por exemplo, se vocês pegarem um documento fiscal, que é um BL, na área portuária, e olharem para esse documento, vocês vão procurar lá logo quem é o shipper, aí vocês vão ver que é o embarcador. Quem é o consignado recebedor? Se o embarcador for uma empresa brasileira e o consignado for uma empresa estrangeira, isso é um documento para exportação. Se for ao contrário, é um documento para importação. Depois do despachante, eu tenho outras duas equipes aí que são fundamentais à operação portuária em si. Aliás, para o armador, eles precisam, toda vez que chega a um porto, contratar essas equipes, que é a equipe de praticagem e a equipe de rebocadores, porque eles funcionam trabalho conjunto, mas cada um faz um serviço. O prático, ele vai a bordo do navio, porque ele conhece toda a carta náutica para dar os comandos de como o rebocador, então, vai ter os navios rebocadores com os marinheiros e os comandantes de rebocadores fazendo, eles estão amarrados, né, que é a nau amarrada ao navio maior, puxando, como o nome diz, rebocando e fazendo a manobra para que o navio atraque. Inclusive, eu botei um link da equipe de praticagem no Brasil para vocês entenderem mais ou menos o que é a função do prático, tá? E o rebocador a gente viu um pouquinho antes, mas no vídeo também das aulas passadas, o vídeo sobre o navio Login Jacarandá, você dá para ver bem como funciona esse momento de atracar o navio. Então, são duas equipes fundamentais. Quem paga o serviço dessas equipes? O prático, por exemplo, é um serviço que é muito bem pago, vamos dizer, ele é bem remunerado, porque ele recebe para ir a bordo, retirar, atracar o navio, aí depois ele é chamado novamente para tirar o navio do porto e levar para alto mar, né? Então, vamos dizer, o serviço dele, ele pode chegar em média dependendo do porto, da movimentação, uma operação simples dessa, aproximadamente entre 5 e 10 mil reais para cada movimentação que ele faz, porque
a cada ida que ele vai, ele tem uma operação paga dessa, dependendo do tamanho do navio, do tipo da carga, do perigo que vai ter essa operação. A quem paga isso? Os armadores. Os armadores que pagam essas equipes de praticagem de rebocador, tá? E essas equipes ficam em cada porto, né? Não vão circulando por aí, passando de portos em portos, não. Outros termos interessantes, que é interessante dentro desse processo da logística portuária e navegação, é interessante vocês conhecerem. Por exemplo, existem os contratos de afretamento. Eu não falei que o armador é o dono do navio, mas ele pode não ser o dono e ser uma empresa que contrate, né, esse navio, né? Então, o que vai acontecer? Os armadores, eles podem afretar um navio. O que é afretar? É você alugar o navio de outra pessoa. Então, o fretador é o dono do navio. Então, ele tem um navio e está parado, e outra pessoa precisa de um navio de carga geral, um navio tanque. E aí só tem navio de container. Ele pode afretar um navio por uma viagem, por um período, com tripulação, sem tripulação, a um proprietário de navio, um armador que tenha essa embarcação. E aí essas negociações ocorrem nos escritórios comerciais chamados de shipbroker. Shipbroker, ele é um intermediário entre quem tem um navio e quem precisa alugar. Eu comparo muito com uma imobiliária. O shipbroker é como se fosse a imobiliária. A imobiliária, ela não é dona do apartamento, mas ela faz a ponte entre quem quer alugar, quem tem o imóvel e quer alugar, e quem precisa alocar aquele imóvel, tá? Então, o shipbroker funciona mais ou menos assim. Além disso, eu tenho outro nome dentro desse processo, o NVOCC. O que é o NVOCC? É um agente de transporte, mas ele não tem um navio. Mas ele pode emitir a documentação que o armador emite, oferecer o serviço e subcontratar o serviço ao armador. Então, ele é um transportador sem navio. Então, ele legalmente, se é uma operação legal, junto com a Receita, ele é um transportador, ele pode oferecer esse serviço, só que ele não tem embarcação. Então, ele vai lá, subcontrata o serviço ao armador, que vai emitir o documento para ele, que é o BL, e ele vai emitir, né, um BL House para quem está contratando esse serviço. Essas empresas são muito usadas, né, principalmente quando você tem cargas fracionadas. Então, um container cabe 30 toneladas, que a gente viu. E aí eu não tenho 30 toneladas para embarcar, eu só tenho 500 quilos. Eu tenho 500 quilos e preciso embarcar. Se eu alugar um container que cabe 30, eu só botar 500 quilos, eu tenho um prejuízo. Mas aí esse NVOCC pode consolidar a carga e botar vários clientes nessa mesma carga, nesse mesmo container, e oferecer o serviço, contratar o serviço ao armador para alugar o container, vamos dizer assim, e aí para fazer esse serviço. Então, para o armador, o exportador é o NVOCC. Mas para o cliente, ele está logo fretando serviço, aquele serviço para poder fazer a entrega fracionada daquela quantidade menor. Então, isso começou a ser muito usado e hoje é uma operação legal, onde essa outra empresa subcontrata do armador. Eu tenho também os freight forwarders. O que é isso, professora? Freight forwarders. Os freight forwarders, eles são agenciadores de carga, né? Eles não têm um nem outro, não tem um navio, não pode emitir BL, mas eles têm um cliente. E aí, eles fazem a operação e ganham, né, pela negociação, intermediação da operação entre, né, o importador e o exportador, e a operação em si da logística, né, de exportação e importação. Tá, pessoal? Então, diante desses, esses são alguns dos principais. Tem alguns outros que podem surgir, e vocês, se tiverem alguma dúvida, me perguntem lá no fórum algumas atividades. E nas próximas aulas, a gente também vai estar abordando sobre as operações e os serviços, os procedimentos operacionais em si do porto, e aí como funciona o passo a passo de algumas atividades, e os serviços
portuários em si. E a gente vai estar abordando mais alguns desses conceitos nas próximas aulas. Ok? Obrigada e até a próxima.